O ex-deputado, ex-ministro Fernando Lira, falecido ontem, foi homenageado ontem aqui no JBF com um belíssimo texto do fubânico José Paulo Cavalcante Filho, o grande jurista pernambucano, que é colunista do Jornal da Besta Fubana e que trabalhou com Fernando Lira no Ministério da Justiça. Ele próprio, Dr. José Paulo Cavalcante, nosso colunista, também ex-ministro da Justiça. O ex-deputado Fernando Lira, falecido ontem, e cujo velório vai ser hoje aqui no Recife, nesta tarde de hoje, na Assembleia Legislativa do Estado, teve um papel destacado na política e na história recente do Brasil. Ele foi um dos líderes daquela campanha das diretas já, exigindo eleições diretas, no final do período da ditadura militar, e foi um dos articuladores da campanha vitoriosa do Tancredo Neves naquela eleição indireta para a presidência da República. É um homem que conhecia bem os bastidores daqueles tempos, os tempos sombrios, os tempos apertados. Conheci o deputado Fernando Lira quando ele era primeiro secretário da mesa da Câmara dos Deputados no biênio 83-84, duas de suas assessoras, Suzana e Ana Lídia, duas pernambucanas, que eram minhas amigas particulares, eram assessoras dele, e foi através dela que eu tive uma rápida convivência. Uma coisa que se destacava e saltava à vista era a simplicidade dele, a humildade, como político, como detentor de mandato. Brasília, para quem conhece, eu passei muito tempo lá, entranhado ali no meio do poder desse povo, tem muito disso, da carteirada, do sabe com quem está falando, do sujeito que não é bosta nenhuma e chega lá, se sente importante, quer ser o tal, né? Os últimos presidentes, essa última administração da presidência, esse desastre chamado Marcos Maia, presidente da Câmara dos Deputados, uma nulidade, uma bostosidade completa, se achava o dono do mundo. Pois bem, Fernando Lira era exatamente o oposto disso. Era um sujeito de uma importância tremenda na sua função e era um sujeito humilde, um homem simples e sabia tratar bem as pessoas, sabia conviver bem com as pessoas. Pois bem, conheci-o nessa época. Ele era membro ele era da mesa da Câmara dos Deputados, foi primeiro secretário. Durante a época da Constituinte, ele foi membro daquela importantíssima comissão de sistematização encarregada de sistematizar, como o próprio nome dizia, o texto que estava sendo criado na Constituinte. Os leitores do JBF, desse meu blog, são testemunhas das cacetadas diárias que eu dou aqui, da minha luta diária contra a roubalheira, contra político corrupto, contra cabra safado que rouba dinheiro público, de modo que é com particular alegria, apesar da tristeza pela morte de Fernando Lira, é com uma alegria muito grande no coração que eu quero ressaltar esta faceta do deputado Fernando Lira. Um homem de ficha limpa e de mãos limpas. Não existe um único registro de malversação, de roubo de dinheiro público. Morreu, deixou para a família um patrimônio compatível com a vida que ele teve, com a renda que ele teve. Isto é particularmente mais importante, isto é particularmente, a gente tem que ressaltar numa época em que estão aí, vocês estão vendo, né, quem são as grandes figuras. Uma época de um Maluf, uma época de um Zé Disseu, uma época de um Collor, uma época em que um presidente da República assina um decreto, dá uma canetada para beneficiar uma grande empresa telefônica para o filho dele ficar rico, uma época de um Jader Barbalho, uma época de um João Paulo Cunha, uma época de um Romero Jucá, uma época de um Renan Calheiro. A gente fica assim feliz de dizer que um político como Fernando Lira, 7 mandatos de deputado federal, mais um de estadual que foi interrompido pela ditadura, o homem saiu da vida pública com as mãos limpas, não roubou. Nos dias de hoje,
nessa governança petralha, isto é um fato que merece ser aplaudido e elogiado.